Olá, turma, tudo bem? Estamos iniciando a nossa nona live dessa tarde e convidamos vocês para participar conosco de mais uma live. Bom, gente, nós estamos corrigindo todas as atividades que foram propostas no terceiro bimestre, certo? E aí nós corrigimos já com vocês o capítulo número 7, que foi esse capítulo aqui, o continente americano, certo? Todo mundo está vendo? Ok? Estão vindo? Hoje nós iremos corrigir o capítulo número 8. Deixar o capítulo 8 corrigido, tá? Algumas coisas já foi corrigido no capítulo 8 e algumas não. E hoje nós vamos corrigir por completo o capítulo número 8. Deixar também corrigido essas atividades. Você sabe que no mês de agosto nós tivemos uma atividade. No mês de setembro, nós também tivemos outras atividades. E essas atividades todas que nós estamos pedindo para vocês são atividades avaliativas, que são o quê? Para correção de lição de casa. E todas essas atividades valem nota de 0 a 10. Se você já entregou essas atividades, já fez tudo certinho, você tem a sua nota de 0 a 10. Agora, eu, professor Wilson, irei corrigir com vocês essas atividades e deixar corrigidas no seu livro. Então, o capítulo 7 já foi corrigido e hoje iremos corrigir o capítulo número 8. E na próxima aula, iremos corrigir o capítulo 9, aí todo o livro, até o capítulo número 9, está totalmente corrigido, certo? Semana que vem nós finalizamos essa correção. Vamos orar para começar a nossa aula. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno, que o Senhor possa estar presente conosco, nos oriente, nos proteja e nos guie. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, eu vou agora compartilhar a tela com vocês para nós corrigirmos, então, o capítulo número 8, que é da página 148 a 162. 148 a 162. Todo mundo está vendo a tela, certo? Obrigado, capítulo número 8. Então vamos lá, muito bem, obrigado. Então o capítulo 7 já foi corrigido e hoje vamos terminar a correção do capítulo 8, deixar tudo ok no seu livro. Então vamos lá. Capítulos corrigidos. Já foi corrigido o capítulo número 1 do seu livro. Já foi corrigido o capítulo número 2 do seu livro. Já foi corrigido o capítulo número 3 do seu livro, ou seja, as atividades já foram corrigidas, já foi tudo colocado no seu livro corretamente, as respostas sugestivas. Foi também corrigido o número 4, o número 5, o número 6 e finalizamos com a correção do capítulo número 7. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo número 7, tudo já foi corrigido. Hoje nós iremos corrigir então o capítulo 8. E todos, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foram o quê? Atividades avaliativas no primeiro bimestre, no segundo bimestre e no terceiro bimestre, que valeram nota de 0 a 10. Parabéns para os alunos que entregaram as suas atividades e que já têm a nota relacionada ao contexto sobre os capítulos. Você sabe que no dia 28 de setembro, uma segunda-feira, teremos conselho de classe. E nesse conselho de classe, dia 28 de setembro, será, então, mostrado a nota de geografia dos alunos que fizeram todas as
atividades, que foram o quê? As tabelas e o capítulo 7, 8 e o 9. Muito bem, parabéns para vocês. Página 151. Primeira pergunta. Então diz o seguinte, 151, nós temos a agricultura norte-americana, estou com o livro aberto, lendo aqui com vocês. A agricultura norte-americana é organizada de acordo com o modelo empresarial, o que torna o espaço agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. O principal fator locacional que explica a posição do Dairy Belt é a presença de... Então, esse Dairy Belt são o quê? Cinturões agropecuários que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a resposta da número 1 é a letra B. Letra B. 1B. Então, já corrige, pega lá o seu lápis, já corrige, se estiver errado, apague e corrige, senão coloca o certinho dessa questão. Muito bem, obrigado. Vamos para a questão número 2 da página 151. Olhando o mapa que você pode observar, né? Temos o mapa dos Estados Unidos e o Canadá que está pintado de uma grande porção. Depois temos os países europeus, temos os países da Coreia do Sul, da China, do Japão, da China, né? E assim por diante. Aí diz a pergunta: a distribuição espacial da produção técnico-científica entre os países, parcialmente apresentada no mapa, é um dos fatores que explicam as desigualdades socioeconômicas entre as nações, pela importância do mercado consumidor norte-americano. Quase todos os produtos e as tecnologias relevantes desenvolvidos no mundo são registrados nesse país. Um resultado dessa espacialidade diferenciada é a formação de um grande fluxo financeiro internacional para as empresas dos países desenvolvidos. Esse fluxo está mais adequado e associado ao quê? Então, você pode observar, o país que está com o círculo maior de todos é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ela tem uma grande composição para o mundo todo. E a resposta é a letra 2A, que significa o quê? Pagamentos de licenças. Então, esse pagamento de licenças, tudo, por exemplo, temos várias indústrias e atividades agropecuárias e voltadas nos Estados Unidos. Então, ali é uma grande porção que nós temos nessa formação dos Estados Unidos. Então, página 151, 1B, e a página 151, 2, letra A. Agora vamos pegar o seu livro e vamos para a página número 157, 157. E aí vamos deixar tudo corrigido. Tem coisas que já foi corrigido, tem coisas que não, mas vamos deixar em ordem no seu livro. Muito bem. Então agora vamos para a página 157. E a pergunta número 1 diz assim: diferencie a economia de países desenvolvidos de países subdesenvolvidos. Nós estudamos, nesse capítulo número 8, o que significa países desenvolvidos e o que significa países chamados subdesenvolvidos. E aí tem essa primeira pergunta, né? Diferenciar a economia de país desenvolvido e país chamado subdesenvolvido. Então a resposta está aí no seu quadro, né? Então você pode copiar. Os países desenvolvidos apresentam uma economia forte, com destaque para atividade industrial de alto padrão tecnológico e para atividade agrícola moderna. Então, aqui é a primeira parte da resposta da número 1. Eu vou dar um tempinho para você copiar, ou deixar em ordem essa primeira parte, porque depois já vou colocar a segunda parte da questão número 1.
Vou dar um tempinho para você copiar e já vamos para a parte número 2. Então, aí você tem todas as atividades, outra vez corrigidas, explicada no seu livro, e isso já faz com que você possa alcançar os seus objetivos no bimestre. Como eu falei para vocês, dia 28, uma segunda-feira, nós teremos o conselho de classe de vocês e lá já vai sair a nota do boletim do bimestre. A primeira atividade que nós fizemos no mês de maio foi, no mês de agosto, foi as 3 tabelas. A tabela da América do Norte, América do Sul e América Central. E no mês de setembro, nós visualizamos o capítulo número 8 e o capítulo número 9 como atividades. E essas estão sendo corrigidas. A segunda parte da pergunta número 1 da página 157 diz assim: os países subdesenvolvidos têm uma economia dependente dos países ricos. São exportadores de matéria-prima ou setor agrícola. Apresenta baixa produtividade. Então, exportadores de matéria-prima são produtos que são cultivados ou criados ou explorados. Por exemplo, o Brasil envia grande quantidade de laranja para os países chamados desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos. O Brasil manda muita carne bovina ou suína para a China, que é um recurso de pecuária. E a mineração, o Brasil produz muita bauxita ou manganês, que vai, por exemplo, para o país desenvolvido, no caso, Canadá. Então, aí você tem a página 157, número 1, com a resposta correta para você estar no seu livro. Vou dar um tempinho para você copiar ela e aí já vamos continuar com o processo das questões. Todo mundo conseguiu copiar a questão número 1? Posso ir para 2? O Gabriel fez o sinal que pode, então nós vamos. A Nicole também fez já o sinal que nós podemos continuar para a questão número 2. Então, a questão número 2 diz assim, da página 157. Estou corrigindo para deixar tudo em ordem no seu livro. Observe o IDH dos Estados Unidos. 0,914. Você sabe que o número é para chegar no número 1. 1,000. Agora, olha só os Estados Unidos. Ela já está na casa do 0,914. Falta pouquinho para chegar no número 1, né? Que o número 1 é o privilegiado no caso. Não tem nenhum país no mundo que tenha o número 1. Todos estão ali na casa 0,914. Brasil está no número de 0,785. Tá? O Brasil está nessa composição. E o do Haiti, 0,471. Os dois países pertencem ao continente americano. Com base no Índice de Desenvolvimento Humano, quais são as principais diferenças entre esses países? Então, agora vamos para a resposta número 2 da página 157. E aí temos várias respostas. A primeira que temos aí diz o seguinte: há grandes diferenças entre os dois países. Quais são os dois países? Estados Unidos e o Haiti. Em todos os setores que compõem o IDH. O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, que é formado de saúde, renda per capita, que é o salário, e a educação. Coloquei etc, porque nós temos
podemos colocar a questão de transporte, a questão de habitação, questão social. Então, por isso que eu coloquei etc. São outros elementos. Mas esses três são os mais importantes, como é o caso saúde, renda per capita e educação. Continuando a resposta, diz o seguinte: o primeiro país, no caso os Estados Unidos, conforme a pergunta número 2, é o chamado país desenvolvido. Enquanto o segundo país, como já foi lido no texto, é Haiti, que é o mundo chamado subdesenvolvido. Então agora eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da página 157, número 2. Página 157, número 2, deixando em ordem o seu livro corrigido, né? Tudo para você ter essa posição da correção. Então, nessa questão, o primeiro país é os Estados Unidos, no caso, mundo desenvolvido, e enquanto o Haiti é mundo subdesenvolvido. Alguma pergunta dessa página que não entenderam? Alguma questão? Posso ir para a próxima pergunta? Gabriel Campos, posso ir para a próxima? Ou ainda? Ok, certo. Vou então continuar para a próxima. Obrigado. Então vamos para a questão número 3. 3, na página 157, diz assim: embora o Brasil seja um país industrializado, é considerado subdesenvolvido. E já estudamos que o país é um país chamado emergente. Brasil é considerado um país emergente, como foi já estudado lá no início do capítulo, que é chamado BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são países emergentes. O que falta para o seu desenvolvimento? Então, nós temos que citar três posições que formam um país chamado emergente. Então, vamos à resposta. Primeiro, precisamos de melhor representatividade na indústria nacional. É o primeiro ponto. Segundo, melhor distribuição de renda. E o terceiro, consequentemente, melhor qualidade de vida para a população. Então, para que um país, como o caso do Brasil, que é um país subdesenvolvido, um país emergente, ele precisa melhorar, primeiramente, a questão industrial, ter melhor distribuição de renda para a população, e isso vai melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Então, nós podemos subir um pouco na atividade de países industrializados, como é o caso dos países ricos. Então, essa pergunta da página número 157, número 3. Vou dar um tempinho para você copiar também essa questão. Arthur Stefano levantou a mão, pode perguntar, Arthur Stefano. Não? Ok. Vamos agora continuar a nossa correção das nossas atividades lá na página número 100.
e 161. 161. Vamos para a página 161, corrigindo as atividades. E aí diz o seguinte: o cartograma, quando se fala em cartograma, cartograma significa mapa. E um mapa reduzido de uma determinada localidade. Então, por isso que é chamado de cartograma. Cartografia é o estudo de mapas. E cartograma é um pedacinho só que nós pegamos, por exemplo, para estudar o mapa. E ali você pode observar que está pintado só uma, todo está pintado de cor de cinza e ali do lado de cor lilás. É aqui nós chamamos de cartograma. É só um pedacinho que nós queremos do mapa. E diz o seguinte: o cartograma a seguir identifica a localização da Califórnia nos Estados Unidos, como você pode observar que está pintado de lilás. Nesse estado encontra-se o Vale do Silício, região que se desenvolve o quê? Resposta, letra C. Desenvolve o quê? Alta tecnologia por empresas referentes aos setores de informática e telecomunicações, como vocês conhecem. Por exemplo, ali está voltado o Google, né, o Yahoo, o Hotmail, o Microsoft, né, empresas que estão, o Google, né, são empresas que estão voltadas exclusivamente para as atividades de tecnologia. Então, página 161, resposta 1C. Então, já está ali a proposta. Ali diz assim, né, na letra A do número 1, da página 161. A agricultura do tipo plantation, com os produtos tropicais destinados à exportação, você sabe que nessa região o clima não é favorável para o mundo de plantation. O que é plantation? São produtos que são cultivados em clima temperado, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, laranja, né, frutas tropicais. E nesse local, o clima não é tropical, e sim o clima é mediterrâneo. Então, 1A está errada. 1B. A pecuária extensiva de gado bovino destinado aos grandes frigoríficos da região. Quando se fala em pecuária extensiva, os animais são criados soltos. E você sabe que nessa região da Califórnia está situada montanhas rochosas. E ali é impossível criar animais soltos, principalmente para ter a carne bovina de boa qualidade. E com isso, impede a criação da pecuária chamada extensiva, porque pecuária extensiva são animais soltos. E 1D, a indústria cinematográfica, especialmente no famoso distrito de Hollywood, né? Essa indústria cinematográfica ela é muito importante, mas não está situada no Vale do Silício. Então, o Vale do Silício seria o quê? As principais empresas do mundo em tecnologia, referente à informática e às comunicações. Ok? Vamos agora para a página 162. Quem tiver o livro pode abrir lá na página 162 para a gente continuar a questão que nós estamos trabalhando com vocês hoje, deixando tudo corrigido o capítulo número 8. E na próxima aula nós vamos corrigir o capítulo número 9. A pergunta da página 162, número 2, diz assim: explique com suas próprias palavras, né, as principais diferenças entre os modelos econômicos capitalistas estadunidense e socialista cubano. Então, aqui diz o seguinte, para explicar com as suas próprias palavras, mas eu fiz um texto e aí você já pode colocar essa resposta. Então, diz o seguinte, olha, capitalismo estadunidense segue a linha do liberalismo econômico e, por caracterizar uma economia forte, exerce controle direto ou indireto sobre os demais países do mundo. Então, o capitalismo estadunidense dos Estados Unidos, ela é uma economia liberal. Quando se fala economia liberal, é uma economia que está
voltada para o mundo todo. Por exemplo, o Brasil tem a Coca-Cola, que é a empresa norte-americana, certo? O Brasil tem o Google, que é uma empresa norte-americana. O Brasil tem a Ford, que é uma empresa automotiva, que é norte-americana. Então, nós temos várias empresas no Brasil que são norte-americanas, ou seja, de capital estadunidense. E com isso é um livre comércio. E uma economia forte. Apesar que a China está crescendo cada vez mais no mundo, a nível economicamente, mas ainda a China não estabilizou-se na economia mundial, como o caso dos Estados Unidos. Né? Direto ou indiretamente, os Estados Unidos influenciam no mundo todo, como eu já citei exemplo, Coca-Cola, a Ford, a Nike, né? Produtos do McDonald's, são tudo empresas norte-americanas que influenciam o mundo no geral. Vou dar um tempinho para você copiar essa primeira parte e aí já vou passar para a segunda parte da resposta da 162. Agora vamos para a parte número 2, a segunda parte. Socialismo cubano, chamado também de socialismo castrista. Por quê? Porque ali, até o prezado momento, desde a Revolução Cubana, quem exerce poder lá no governo são os próprios da família. Né? O primeiro era Fidel Castro e depois entrou o seu irmão chamado Raul Castro. Então, só ficou na família do Castro. Por isso é chamado de família castrista. É representado por um governo totalitário e uma economia em crise. A economia deles está em crise, porque eles não conseguem abrir o espaço para o mundo como fez os chineses. Baseado no que? Então, a economia deles hoje, eles vão ter a economia do turismo, que dá muito dinheiro para eles. Quem visita Cuba é principalmente os países europeus e asiáticos, que vão em grande quantidade pelas belas praias que tem o Mar do Caribe, onde está situado a ilha de Cuba. Também agricultura. Essa agricultura é para o desenvolvimento alimentar da população cubana e também para os turistas que que visitam a ilha de Cuba, a essa região. Então aí você tem a segunda parte da página 162 da pergunta número 2. Então aí você já está completo essa questão. Você está pegando o seu lápis, como estou vendo gente pegando lápis, corrigindo, colocando em ordem no seu livro, para deixar tudo ok. Estou vendo Eduardo Ferreira com lápis, muito bem, parabéns. E assim você está corrigindo as atividades, sendo toda em ordem no seu livro. Muito bem. Eu vou dar um tempinho para você terminar essa correção e aí depois vamos para a pergunta número 3. Vamos agora então para a próxima questão, número 3 da página 162. E aí nos diz o seguinte: cite os fatores positivos
e fatores negativos do sistema chamado capitalista e o sistema socialista. Então vamos primeiramente para o capitalismo. Qual o ponto positivo? Liberdade de expressão, ou seja, quando você tem liberdade para expressar aquilo que você quer dentro da própria sociedade, sem ter, por exemplo, o empecilho do governo. Então, essa liberdade de expressão, lógico, você pode ter liberdade para se expressar-se dentro da própria lei. E no caso, para o Brasil e para os Estados Unidos e para o mundo capitalista, é dentro da própria Constituição. Outro ponto positivo é liberdade de salário. Então, no mundo capitalista, você vai ter uma grande diferenciação de salários, melhor desenvolvimento, melhor profissionalismo, você vai ganhar um salário superior ao do outro. Então, você tem essas condições favoráveis para o desenvolvimento do mesmo. Agora, em contrapartida, qual é o ponto negativo do capitalismo? Por você ter um salário melhor, você vai ter o quê? Essa diferenciação de classe social. Ou você é extremamente rico, ou você é pobre. Para o mundo capitalista, como é o caso do Brasil, que é um mundo capitalista, nós também temos pessoas ricas, emergentes, de classe média e classe pobre. No caso também, para os Estados Unidos, nós vamos ter também pessoas que são ricas e também pessoas pobres. Outro ponto negativo, essa desigualdade de salário, né? Devido a ter essa liberdade de melhores condições salariais, vai ter essa disparidade entre o povo capitalista, essa desigualdade salarial. Então, agora eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta, e aí nós partimos para a segunda parte da resposta número 3, que é sobre o socialismo. Como eu falei para vocês, todas essas atividades foram cobradas nas atividades avaliativas do mês de agosto e setembro, e agora eu estou corrigindo as mesmas. E ontem, dia 22 de agosto de 2020, foi o último dia para você enviar todas as atividades. Agora, no dia 28 de setembro, nós teremos o conselho de classe, e os alunos que ficarem em recuperação vai ter um período para fazer as mesmas. Mas eu sei que muita gente tirou boas notas no período. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão, e aí vamos para a próxima, finalizando a número 3, que é sobre socialismo. Próxima, socialismo agora. Socialismo, o ponto positivo só tem uma classe, uma única classe social, ou seja, é a classe dos trabalhadores. Não vai ter essa classe como aqui no Brasil de ricos, médios e pobres. Vai ter uma classe só social. Outro ponto positivo é votado que a educação, a saúde, a habitação, o transporte, né? Até a questão social é totalmente controlada e cuidada pelo Estado, favorecendo a educação, saúde igual para todos. Então, todo mundo vai ter a mesma educação, vai ter a saúde, conforme as diretrizes do próprio Estado. Agora, um ponto negativo é que não tem o quê? Não tem liberdade de expressão, porque o Estado controla tudo.
ao Estado controlar tudo, não vai ter o quê? Liberdade para a população expressar-se. Eu quero uma melhor casa, eu quero estudar fora, eu quero ter transporte diferenciado um do outro. Isso eu não tenho essa liberdade. Eu quero estudar isso. Ou eu quero estudar matemática, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Essas escolhas não tem no mundo chamado socialista. E outro ponto negativo, sem liberdade de mercado. Ou seja, se eu não tenho liberdade de mercado, eu não posso trocar os meus produtos para ser vendido para outros países. Então fica tudo internamente. Aí então nós temos a finalização da página 162, da pergunta número 3, que foi a primeira parte, mundo capitalista, e a segunda parte, mundo socialista. Ok? Vou dar um tempinho para você copiar essa questão e aí nós já vamos finalizar a nossa aula. A próxima aula, nós vamos para o capítulo número 9, a correção. E a próxima aula, como nós colocamos, vai ser correção então, do capítulo número 9. A próxima aula é na nossa 28 e 29 de setembro, logo após o conselho de classe. Hoje nós não teremos chamada nessa aula, tá? Obrigado pela sua atenção. E eu parabenizo os alunos, né? Tanto da 81 como da 82, 83, que fizeram as suas atividades relativas ao mês de agosto, relativas ao mês de setembro, alcançaram os seus objetivos e estão indo com nota 10 no boletim no terceiro bimestre. Se você, ao abrir o seu sistema do boletim a partir do dia 28 de setembro, porque dia 28 de setembro nós teremos conselho de classe passando aluno por aluno. Então, dia 29 de setembro, nós já vamos ter, então, a média dos alunos no terceiro bimestre. Se você tirou menos daquela média que você não gostou, você pode refazer as atividades. Refazer as atividades, enviar no período de recuperação, que a professora Marcele e a professora Maísa vão passar, e vai ter uma data para você entregar essas atividades. Ao se entregar essas atividades, nós podemos alterar as notas e você vai ter, então, a nota desejável para o terceiro bimestre. Conforme eu combinei, no primeiro bimestre você tirou 10. No segundo bimestre você tirou 10, então já tem 20 pontos. No terceiro bimestre, mais 10, vai dar o quê? 30 pontos. Será que nós vamos conseguir nos 30 pontos? Eu espero que todo mundo da 81, 82 e 83 alcance média 10, para ficarmos com 30 pontos. Muito obrigado pela sua atenção e vamos finalizar com uma oração. Jesus, que o Senhor possa estar presente com cada aluno, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos orientando e nos protegendo. Conceda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, tchau. Felicidades para vocês. Até o próximo encontro. Muito obrigado pela sua atenção.